Oi, gente, boa tarde. Eu não tenho o hábito de fazer, né? De fazer live esse horário. Então eu não vou esperar o pessoal aí entrar, porque vai ficar gravado lá no meu feed, tá? Então vocês podem olhar lá. Mas eu decidi fazer por causa de um assunto que eu tô vendo que tem muita gente precisando. Muita gente trabalha com vendas assim da sua própria imagem, porque a primeira coisa que nós temos que vender é a nossa própria imagem, né? E às vezes trabalham com produtos e daí a pessoa sempre fala: Débora, mas eu trabalho tão bem, eu tenho um produto tão bacana. Às vezes a pessoa tem um salão de beleza, por exemplo, eu atendo tão bem minhas clientes, elas gostam assim do meu trabalho, o meu trabalho é muito bom, eu sei que o meu trabalho é excelente, mas aí tem gente que deixa de fazer comigo para ir fazer com fulano, porque tem uma fulana aqui perto que ela sempre faz mais barato. O que eu faço? Primeiro, se um cliente ele te procura pelo preço, você também vai perder ele pelo preço. Então você não precisa diminuir seu preço, você precisa aumentar seu valor, tá? Débora, como assim? Preço e valor não é a mesma coisa? Não. É como o seguinte, deixa eu dar um exemplo aqui pra vocês. Se eu chegar pra vocês e falar assim: olha, tô vendendo esse caderno, quanto que você me paga nesse caderno? Vocês vão falar aí, sei lá, R$5, R$6, né? Isso mesmo, Jean, falta de princípio. Te pago R$6 nele, tudo bem, é o preço que o caderno valeria. Mas e se eu te falar que nesse caderno aqui tem tudo que eu aprendi até hoje sobre vendas, sobre copywriting, sobre persuasão, sobre gatilhos mentais, tem tudo que eu aprendi tá nesse caderno aqui, tá? Tudo que eu aprendi sobre atendimento ao cliente, sobre como converter em vendas. E se eu te falar isso? Aí ele já não vai valer mais R$5 ou R$6, né? Aí ele já vai começar a valer e vai ter gente que vai pagar muito mais. Por quê? Porque quando eu comecei a falar dele, nós estávamos falando do preço, do quanto ele vale, o caderno simples. Mas eu gerei valor para ele, porque ele tem valor, porque aqui, realmente, isso aqui é verdade, tá, gente? Aqui eu anoto tudo aqui. Então você começa a mostrar o valor para o seu cliente. E quando você mostra para o cliente o valor que tem aquilo que você faz, aí ele paga o preço que você quiser, pode ter certeza disso. Então tem muita diferença de preço e de valor, tá? Então, se tá acontecendo de um cliente ir procurar fulano porque o dela tá mais barato, ou você não gerou valor no que você estava fazendo, você não mostrou para o seu cliente que o seu produto pode levar ele de um ponto de insatisfação ao ponto de satisfação num tempo mais rápido, tá? E de forma que tenha qualidade. Às vezes pode até não ser mais rápido, gente. Por exemplo, eu falo aí no caso de uma cabeleireira, por exemplo. Meu cabelo é curto, mas eu levo horas pra mexer no meu cabelo, porque é tudo feito com muita qualidade, tá? Então vai ter coisas que não geram assim, não é tão rápido, mas que geram muito mais valor, que vão atender muito mais, que vão satisfazer o seu cliente. Então, se você mostra para o seu cliente que o seu produto, que a diferença do seu produto em relação àquele outro, que ele já conhece, que aparentemente tem a mesma função do seu, tá? Tem a mesma função do seu aparentemente. Mas se você mostra para ele que o seu vai levar ele de um ponto de satisfação, de insatisfação, ao ponto de satisfação mais rápido. Quando eu falo mais rápido, deixa eu explicar isso mais rápido para você. É porque às vezes alguém pode até oferecer um conteúdo parecido com o que você tem. Só que ela vai fazer, não vai ter o resultado que o seu conteúdo dá e ela vai ter que refazer, ou seja, ela vai demorar muito mais. Então, se você mostra isso para o seu cliente, se você mostra para o seu cliente que o que você faz tem mais valor do que aquele que está mais barato, se você mostra o valor do seu produto, você não precisa nem falar do outro. Se você falar do seu, gerando valor, falando o quanto o seu é importante, o quanto o seu vai dar um resultado para ele, porque um cliente, gente, cliente nenhum quer comprar. Cliente, ele quer resolver o problema dele. Então, se você apresenta para o seu cliente a solução para o problema dele, ele não vai se importar em pagar. Sabe por quê, gente? Porque se a gente está andando no meio da rua, por exemplo, a gente cai e quebra os 4 dentes da frente, você pode não ter dinheiro. Você vai se virar, você vai pedir um cartão emprestado, você vai pedir um dinheiro emprestado, você vai levantar um dinheiro, você vai fazer o que for para você conseguir colocar seus 4 dentes no lugar.
né? Por quê? Porque é uma necessidade, porque é uma urgência. Então, se você mostra para o seu cliente que ele precisa do seu produto, se você resolve o problema com ele através do seu produto, ele não vai se importar com o preço que ele vai pagar para ter aquilo ali, porque gera benefício para ele. Tudo que você vai vender tem que vir com uma promessa agregada, tá? Tem que vir com uma promessa. Só que não é uma promessa falsa. Tá? Não é uma promessa falsa, porque logo as pessoas vão descobrir que essa promessa é falsa, fica ruim para você e fica péssimo para o seu cliente, porque você às vezes tirou do seu cliente se é bom para vender, mas se é bom para vender promessa falsa. E aí você faz o seu cliente ter prejuízo e, poxa, o que a gente faz aqui, a gente paga aqui, não tem jeito, tá? Então, o que você vende, ele deve vir junto com uma promessa, tá? Só que essa promessa ela tem que ser cumprida. O que você promete tem que ser cumprido. E essa promessa, ela tem que vir, então presta atenção, seu produto tem que vir com uma promessa, e essa promessa, ela tem que vir com um benefício, tá? O seu cliente, ele só vai comprar algo se tiver benefício para ele, tá? Se tiver benefício, se não tem, ele vai comprar para quê? Ele compra de outra pessoa. Então, às vezes, Débora, mas e aí, o que eu faço? Gente, não preocupa com isso de preço, não. Porque se você ganha o seu cliente por preço, você também perde ele por preço. Se você faz mais barato só para ter o seu cliente, quando ele achar mais barato, ele vai te largar e ele vai para outro. Você não vai ter cliente fiel nunca. Você não vai ter cliente fiel nunca. Por quê? Porque o seu cliente está atrás de preço, não é de qualidade. Tá? Então, ofereça sempre qualidade. Os que vão ficar com você podem ser até uma quantidade menor, mas é a quantidade que vai te dar um resultado muito maior. Tá? Porque eles têm qualidade, porque você gera fidelidade. Outra coisa é você saber agradar o seu cliente de alguma forma. Chegou ali no seu salão pela primeira vez, gente, que seja para fazer um orçamento. Chegou ali na sua loja pela primeira vez, que seja só para fazer um orçamento. Tenha lá uma lembrancinha para você entregar com o cliente, para o cliente, sabe com o quê? Com o número do seu WhatsApp, com o seu Instagram. Um papelzinho pequenininho, bem feitinho, num pacotinho de bala, com 2, 3 balinhas. Sabe por quê? Quando ele for lembrar de fazer aquilo, eu tô falando isso para estabelecimento físico, tá, gente? Mas tem outras formas também para quem trabalha com produto digital. Quando ele for fazer alguma coisa, você tá usando ali com ele um gatilho mental. O que vai acontecer? Quando ele for adquirir aquele produto que você trabalha com ele, ele vai adquirir com você. Por quê? Porque você fez algo gratuito para ele. E aquele outro não fez nada. Então, nem que seja uma bala que você deu para ele, ele vai lembrar disso. Ele vai lembrar disso e se sentir, digamos que, na obrigação de fazer com você. Só porque você fez algo, você demonstrou um carinho por ele. E o cliente, ele é sentimental, gente. Não tem jeito. Compra é 95% sentimento e 5% razão, tá? 5% racional. Esse 5% é só na hora de pagar, tá? Os outros 95% é gerado por emoção, é gerado por sentimento, tá? Compra em si é gerada por sentimento. Você não compra, a mulher, por exemplo, não passa numa loja e vê uma bolsa maravilhosa lá e compra aquela bolsa porque precisa. Ela compra porque despertou aquele desejo nela de comprar. Tá? Então, o que você tem que aprender? A despertar dentro do seu cliente aquilo que já está lá. Porque a gente não cria desejo em ninguém. A gente desperta um desejo já existente, tá? Então, o que você tem que fazer é despertar dentro do seu cliente esse desejo, mostrando para ele que o seu produto pode resolver o problema dele. Qual que é a dor dele? Eu tô desempregado. Então, você vai apresentar para ele uma forma dele ter uma renda extra, uma forma que funcione, tá, gente? Isso aí é a dor dele. E o que você ofereceu? Algo que resolve a dor dele, tá? Para quem tem produtos, loja física, seja o que for, agrade o seu cliente, porque às vezes aquele que faz mais barato, ele não agrada ao seu cliente. Tenha um diferencial. Tenha um diferencial. Tá? Nem que seja esse pacotinho de balinha, coloca um tanto, deixa numa cesta, faz uma cesta e deixa guardado lá com um monte de pacotinho de balinha. A pessoa foi te pedir um orçamento, antes dela sair, já entrega para ele aquele pacotinho de balinha ali. Aqui, ó, aqui tá o nosso telefone, foi muito bom ter você aqui, tá? Sinta-se à vontade, seja bem-vindo sempre. Gente, isso faz toda a diferença. E ele vai isso é o gatilho mental da reciprocidade, tá? Então, quando ele pensar em fazer aquele trabalho ali, vamos supor, eu quero fazer luzes no meu cabelo. Onde que eu vou? Eu
vou me lembrar que alguém me deu algo e me pediu para lembrar dele. Então, esse é o gatilho da reciprocidade. Eu quero ser recíproca, eu quero devolver aquilo que eu recebi. Então, eu vou naquela pessoa que fez alguma coisa por mim, que tentou me agradar de alguma forma, mesmo que o dela seja mais caro, porque só aí ela já gerou valor pra mim, tá? Então, gente, eu só quis passar isso aqui pra vocês, porque eu sei que tem gente aí que trabalha com vendas, não tá conseguindo desenvolver essas vendas, não tá conseguindo sair aí do zero, tem um produto bacana, mas não tá conseguindo desenvolver. Então eu acho que essas dicas aí vão ajudar muito vocês. Estou falando de algo que funciona na prática, tá? Então, assim, tô à disposição também. Quem precisar, me chama lá no meu direct. Tem o link lá no meu perfil que vai direto pro meu WhatsApp. Não tô falando pra vocês comprarem curso, não, é porque o link do meu WhatsApp tá lá, então vocês falam diretamente comigo, tá? Se vocês precisarem, pode me chamar lá. Eu tenho um grupo que eu acompanho, que eu faço mentoria gratuita, tá? Que eu ajudo o pessoal naquilo que eu posso ajudar. Então, quem precisar, eu tô à disposição, pode me chamar lá. Essa live hoje foi rapidinha, porque foi só pra falar sobre isso mesmo. Quem não pegou desde o início, tem uns 10 minutinhos que a gente começou só. Quem não pegou desde o início, dá uma olhadinha que eu vou deixar salvo lá no LGTV, lá no meu feed. Dá uma passadinha lá, tá bom? Beijão, ótimo restante de dia aí pra vocês. E agora são 13h13, dá pra fazer muita coisa hoje ainda, tá bom? Deus abençoe vocês, gente. Boa tarde.